Olá, Selma e Dinho, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Olá, José Ricardo, boa noite também Elisângela Florencio, seja bem-vinda. Olá, Lídia, boa noite também. Olá, Silvano Braga, boa noite, seja bem-vindo. Cida Costa, boa noite, Cida, seja bem-vinda. Tem alguns que a gente demora um pouquinho mais para identificar. Daniele Diamantino, boa noite também. Boa noite, Joana Bandeira, seja bem-vinda. Olá, Tuca, boa noite. Ricardinho e Lúcia, boa noite também para vocês. Filomena, boa noite, seja bem-vinda. Michele e Gabriel Rossato, boa noite para vocês. Olá, Wagner, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, tudo bem, Fabiano? Seja bem-vindo também. Jossanã, boa noite. Dona Leopoldina, boa noite também, seja bem-vinda. Marilza Abreu, boa noite. Senhor Antônio Onofre, boa noite também. Sejam bem-vindos. Obrigado a todos vocês pelo carinho e pela participação de sempre. Com certeza será, Wagner. Com certeza será uma ótima leitura e estudo. Luzia Maldi, olá Luzia, como vai? Tudo bem? Espero que sim, você e os meninos. Olá Luciene Naves, boa noite também, seja bem-vinda. Andréia Dantas, e aí a toda a família, né? A Adriana, Dona Wanda, Edivaldo, Marcos, sejam bem-vindos. Olá Elaine Oliveira, boa noite também. Edna Bueno, boa noite. Espero que vocês também estejam muito bem aí, Edna, Zezé também, nossas energias e vibrações para todos vocês. Maria Eleusa, boa noite. Boa noite também, Claudio Honor e Eliane. Olá, Dona Isaura, seja muito bem-vinda. Vocês e essas figurinhas, né, Filomena? Eu adoro essas figurinhas. Claudio Honor também sempre põe umas figurinhas interessantes aí, eu me divirto, eu gosto. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto, seja bem-vindo. Boa noite também, Eveline, Roberta, Gabi e Vitor. Boa noite. Sr. Luiz Alberto, boa noite, como sempre, seja bem-vindo. Olá, Anitta e Clarindo, boa noite. Não, são lindinhas mesmo, Filomena. Oneida Alves, boa noite também para você, seja bem-vinda. Isso mesmo, Anitta e Clarindo, é agora. Estamos iniciando agora, neste exato momento. Carlos Pereira também, boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, Cris Queiroz, boa noite. Vamos então, fazermos a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões de hoje. Meus queridos amigos e companheiros, que elevemos nesse instante o nosso pensamento ao nosso Mestre amado e querido Jesus e aos nossos amigos
da espiritualidade que fazem coro conosco nesses instantes, nesses momentos em que nos reunimos para tratar dos assuntos relativos aos conhecimentos necessários para a nossa evolução e o nosso crescimento moral. Aqui estamos todos reunidos e que nesta nossa união possamos compartilhar as nossas energias e vibrações. Compartilhar, principalmente doando, para que a própria espiritualidade possa distribuir a todos aqueles necessitados ou aqueles mais necessitados. Que neste processo de distribuição dessas energias e vibrações, a espiritualidade consiga atingir, primeiramente a nós, nos colocando em condições e na posição de necessitados e de merecedores. Atingindo também aos nossos familiares, alguns que infelizmente ainda não se colocam aptos e preparados para receber, mas que de qualquer forma a espiritualidade leve até eles essas energias aqui produzidas. Da mesma forma, pedimos para que essa energia e vibração possa também inundar o nosso lar, o nosso local de trabalho, a nossa vizinhança, onde nós estivermos, para que esta proteção e amparo nos conduza cada vez mais firmes, sem vacilar, à tão sonhada perfeição e felicidade. Que as nossas orações e vibrações sejam também distribuídas para aqueles cujos seus nomes se encontram aqui no nosso caderninho de intenções, ou mesmo em nossos pensamentos, a fim de que todos recebam também este abraço fraternal que nós desejamos, mas que é levado e encaminhado pela própria espiritualidade, traduzindo-se em forças para a sequência da existência ou da vida de todos. Enfim, que nós possamos permanecer com a nossa mente e coração abertos para as informações que a espiritualidade preparou e separou para cada um de nós nesta noite, a fim de que, assimilando-as, não somente nos fortaleçamos na fé e na prática do bem, mas acima de tudo, que possamos também nos fortalecermos na perseverança, na esperança e no trabalho para um mundo cada vez mais regenerado. Que assim seja, que assim seja. Carlos Pereira, né? Nós já falamos, boa noite Maria Geralda, olá Rosilene, Osmane e Diego, não, agora tá certinho, olá Vanderlene, que bom você estar aqui de novo conosco, com certeza, é muito bom mesmo, né, Wagner, é excelente. Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Olá Lidiane e Patrícia, boa noite também, seja bem-vinda. Rosalie Abrantes, Helena Coelho, boa noite Cidinha Vieira, olá Mariângela, boa noite também. Débora Negrini, boa noite. Débora, estaremos aí também daqui uns dias, né Débora, se Deus quiser. Rosilda Martins, boa noite. E boa noite para aqueles que comparecerem depois, aqueles que assistirão também depois. Boa noite aí para todos aqueles que fazem parte desta família e que não estão aqui nesse momento, né? Olá Daí, boa noite para você, seu companheiro, mas que fazem parte da nossa família, né? Inclusive, não nos esquecendo aqui da Lodinho, do Camilo. O Camilo está passando por um procedimento e que nesse procedimento dê tudo certo com o auxílio e o apoio da espiritualidade. Bem, meus queridos amigos e companheiros, como sempre, como diz o Wagner, é um prazer imenso poder estarmos aqui e juntos trabalharmos nestas questões, na interpretação destas questões, buscando o entendimento. Primeiramente, o entendimento do próprio codificador, sobretudo aquele entendimento
em cima das perguntas, que com certeza eram perguntas muito bem elaboradas. Eram perguntas que por si só já seriam motivo para nós ficarmos estudando por um bom tempo. E depois também buscar uma interpretação nessas respostas da espiritualidade, que para aqueles que já possuem um certo conhecimento, pode ser até mais fácil e mais simples. Mas, para nós chegarmos a atingir o patamar da evolução destes espíritos que colaboraram e responderam às questões da codificação, nós precisamos fazer um exercício maior para primeiramente interpretarmos e depois para nós conseguirmos também colocar em prática, né, Marinha? Boa noite, seja bem-vinda. Gente, nós paramos na terça-feira justamente nesta questão, onde nós falávamos de determinadas plantas, né, Amanda? Boa noite também Marceleia, Guilherme e Luciano. A gente falava das plantas como a dioneia e a sensitiva, que são dois tipos de plantas que possuem alguns movimentos e que estes movimentos denotam uma certa sensibilidade, saindo um pouquinho, né, daquilo que nós falamos, porque os minerais é apenas e tão somente a força mecânica, puramente material. As plantas, além da força mecânica, elas possuem uma vitalidade. Só que além desta vitalidade, Kardec observa que essas duas plantas em especial, elas possuem uma certa sensibilidade. Por quê? Porque elas chegam a fazer alguns movimentos, sobretudo quando os insetos se aproximam, para que ela possa abocanhá-los, né, uma maneira de dizer, para exatamente servir até mesmo de alimento. Então veja como que essas plantas, algumas conhecidas inclusive como plantas carnívoras, né? Leda Lovato, boa noite, seja bem-vinda. Como que estas plantas, Kardec quer saber o porquê que elas têm esta diferença da grande maioria das outras plantas do reino vegetal. E aí a resposta, ou o próprio Kardec já coloca na pergunta, né? Será que seria uma transição entre esses dois reinos, do mineral para o vegetal? Boa noite, Edna e Luciano. E a espiritualidade vai dizer, Kardec, tudo na natureza, exatamente por conta dessa lei de progresso, gente, tudo na natureza está em transição. Por quê? Porque tudo é dinâmico, nada é estacionário, tudo está em movimento, e a partir do momento que o movimento não cessa, sempre haverá uma transição. Por quê? Porque eu já saí do ponto inicial, e ainda que tenha dado apenas e tão somente um passo, eu já estou num processo de transição, eu já estou percorrendo um caminho. Por isso, inclusive, que o próprio Kardec já nos disse em outras oportunidades, inclusive também em outros livros, nenhum tipo de classificação pode ser considerada como absoluta. Exatamente por quê? Porque existe este meio termo, existe essa transição. Gente, uma coisa é nós estarmos no mundo de provas e expiações logo lá no seu início. A outra coisa é você estar no mundo de provas e expiações já no final, quase chegando a mundos de regeneração. Vejam, lá na época de Cristo, alguns séculos atrás, mas vamos pegar a própria época de Cristo, o nosso planeta era de provas e expiações. E o nosso planeta ainda hoje é de provas e expiações. Agora, será que não houve uma evolução de lá para cá? Nossa, claro que houve. E uma evolução muito grande. Sobretudo do ponto de vista material e tecnológico. Sim, na época ali da própria codificação, os estudiosos, eles estipulavam um crescimento da humanidade, sobretudo nas inovações tecnológicas, a cada 100 anos. Hoje, a cada 10 anos, nós já estamos com inovações tecnológicas. E daqui a um tempo, vocês podem ter certeza, vai ser menos. Ora, um celular que você compra
Posso falar aqui pelo meu, que adquiri exatamente logo no início, né, da nossa, dessas nossas transmissões, dos nossos programas. Hoje ele já está um pouquinho ultrapassado, talvez eu precise logo trocar, exatamente para não correr esse risco de ficar caindo a internet ou disso, daquilo, de uma imagem melhor, de um som melhor. Por quê? Porque já se passaram, nós já estamos em 2022, né? Já se passaram 2 anos completos deste período. Então, o tempo de amadurecimento, de evolução, ele cada vez está mais rápido por conta deste processo que nós estamos falando, sempre de transição. E o homem vai utilizando a sua inteligência e através do trabalho buscando estas novas formas. Então, Kardec faz a pergunta e a resposta foi muito clara. Tudo está em transição, absolutamente tudo, né? Glória Quirino, boa noite também Gisela Goulart. Olá, Vanessa de Mello, boa noite também, seja bem-vinda. Então tudo está nesse processo de transição. A Dioneia e a Sensitiva também estão nesse processo de transição, tá? O nosso próprio organismo. Ora, até um certo tempo atrás, nós tínhamos os nossos próprios dentes, a arcada dentária era de um jeito. Hoje, dependendo você já tem que arrancar dentes aí que já estão em excesso na nossa boca, porque a gente não tem mais tanta necessidade deles. Então tudo isso, o próprio organismo nosso vai demonstrando esta evolução. E isso é uma transição. Veja a questão da própria beleza, a beleza física. Pega uma foto das pessoas de 40, 50 anos atrás, pega uma foto das pessoas de hoje, a gente vai ver essa evolução. Então, tudo, como diz a espiritualidade respondendo para Kardec, tudo está em processo evolutivo. E também, nestas alterações, também há esta evolução. Então, essas plantas é uma representação deste processo e dessa transição. Bom, Kardec, na sequência, vai querer saber da espiritualidade se nas plantas e nos animais o instinto de conservação ele está presente e, de uma certa forma, né, como que estes seres buscam os meios de se proteger. Boa noite, Olga Colasso, seja bem-vinda. Como que se busca a proteção? Bom, nos animais, gente, é muito fácil e simples, porque o instinto de conservação, ele está realmente claro. Mas nas plantas, a gente tem ainda uma certa resistência. Mas a própria espiritualidade vai responder para Kardec, sim, também há uma espécie de instinto, só que é o seguinte, é um instinto diferente daquele instinto que existe nos animais, diferente do instinto que existe no próprio homem. Eles chamam de um instinto puramente mecânico. Então, também as plantas possuem esse instinto de conservação puramente mecânico e, lógico, de uma forma muito mais sutil do que um animal, por exemplo, que acuado foge ou acuado, sentindo um medo, ele avança. Já é uma evolução do instinto de conservação, ou pelo menos da capacidade do princípio inteligente buscar os meios de defesa, levando essa lei de conservação ou este instinto de conservação aliando à sua própria vontade. Vontade que a gente viu existe nos homens. Os animais ainda não são dotados dessa vontade. Eles têm uma inteligência, mas uma inteligência rudimentar, né? Marlene Porto, boa noite também, seja bem-vinda. Depois Kardec quer saber o seguinte, olha, nós estamos falando principalmente dessas questões relacionadas com a evolução. Pois é, nos mundos superiores, as plantas seriam mais perfeitas, assim como os outros seres? Pergunta Kardec. Gente, aqui uma
é uma questão que, assim, na própria questão, a gente precisa pensar e refletir um pouquinho, e algumas das vezes nós também temos uma necessidade de quebrar um certo preconceito. Olá, Cidinha, boa noite, seja bem-vinda. Anitta, a princípio, Anitta, amanhã tá assim, tá mantido o estudo normalmente, ok? Se tiver alguma mudança, alguma alteração, eu aviso para vocês, mas a princípio tá tudo certinho sim. E existe assim, essa necessidade de a gente quebrar um pouco certos preconceitos, e eu chamo de preconceito nada mais nada menos do que aqueles conhecimentos que nós já temos na nossa própria mente e que acaba nos impedindo de identificar algo que é diferente, ou de identificar algo que foge ao nosso conhecimento. Porque, gente, uma coisa é você falar que as plantas no mundo espiritual são mais perfeitas, mas, como diz a espiritualidade, elas continuam sendo plantas. Uma coisa é você dizer os animais em mundos mais avançados são mais perfeitos. Sim, né? Célia Furtado, boa noite, seja bem-vinda. Os animais em mundos mais avançados, eles são mais perfeitos. Agora, eu só preciso diferenciar a perfeição de evolução, né? Sebastião Ferreira, boa noite, seja bem-vindo. Um animal no mundo espiritual, ele tem um nível de perfeição de acordo com aquele mundo, mas o animal no mundo espiritual, do ponto de vista evolutivo, ele não está acima do homem. Ele continua sendo animal, sim, mais perfeito, mas ele continua sendo animal. Ele ainda não atingiu este patamar da vontade, do próprio desejo, mas ele é de uma constituição mais perfeita. Ele está, vamos dizer assim, a ponto de transição, ele está muito mais próximo dos homens do que nos mundos mais materializados, tá? Então a espiritualidade fala para Kardec, sim, nos mundos mais perfeitos, mais avançados, tudo é mais perfeito. Porém, mineral continua sendo mineral, a planta continua sendo planta, o animal continua sendo animal, o homem continua sendo homem. Tá? Então não confundir perfeição do ponto de vista constitutivo, tá? Com evolução. Nossa, um animal lá em Júpiter, ele vale mais do que, ou ele está mais evoluído do que um homem da Terra. Não, não é bem assim não. Tá? Então, por isso que eu falo, são coisas que infelizmente ainda escapam um pouquinho essa nossa capacidade de percepção, porque a gente não viu um animal nesses planetas. Até mesmo para poder falar, opa, ó, o animal ele age como um animal. Ah, mas ele age como um animal, mas ele já tem algumas características mais calmas, mais tranquilas. Então ele é capaz sim de absorver melhor. A sua inteligência está mais próxima da razão do que nos mundos mais materializados, nos mundos menos perfeitos, ok? Então esse questionamento eu achei ele muito interessante, e o entendimento e a compreensão eu espero ter conseguido também passar para vocês. Agora, na sequência, a partir da questão 592, Kardec já vai fazer perguntas relacionando, porque até então a gente estava falando dos vegetais, das plantas e dos animais. Agora ele vai buscar um pouco desta relação entre os animais e o homem. E o primeiro questionamento dele, ele quer saber no que diz respeito à inteligência. Ele vai falar o seguinte, opa, peraí. No que toca à inteligência, a gente comparar, ou se nós compararmos os homens e os animais, provavelmente vai ser um pouco difícil a gente estabelecer essa demarcação entre a inteligência e a própria razão. Por quê? Porque, gente, tem alguns animais que, embora ainda continuem animais, eles têm uma certa
observação de Kardec, uma certa superioridade a alguns homens. Ou, vamos mudar essa questão. Vocês já perceberam que tem determinados animais, por exemplo, que são mais dóceis do que muitos homens? Olá, Joana Carneiro, boa noite. Boa noite também, Marlene Silva. Olá, Ercília, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Então, vocês já perceberam isso? Aí você vai falar assim, poxa, por isso que eu até prefiro conviver com os animais do que com os homens. Os animais são dóceis, os animais são... E aí, o próprio Kardec fala, opa, peraí, então a gente está percebendo que tem animal que talvez seja mais, entre aspas, inteligente do que os homens. Porque o seu comportamento demonstra, e a gente já aprendeu com o próprio Cristo, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. E o animal, enquanto está sendo dócil, automaticamente o seu dono também está sendo dócil, né? Então, será que os animais têm essa inteligência ou uma superioridade a muitos homens? Mais uma vez, a gente vai tentar entrar, né, nessa interpretação de Kardec. E ele quer saber, existe uma linha demarcatória em tudo isso? Será? É algo que nós precisamos realmente pensar, né? Uma linha demarcatória, a inteligência animal, a inteligência hominal. Gente, e aí é igual, lógico, né, no campo da própria filosofia, formas de interpretação que nós vamos enxergar. Algumas pessoas querendo que os homens sejam animais e algumas pessoas querendo que os animais sejam homens. Só que é o seguinte, nós estamos aprendendo aqui com a espiritualidade dos reinos. O animal, ele continuará sendo animal até ele atingir o avanço para a fase hominal. Animal vai ser sempre sim, maneira de dizer, ele vai ser animal, não tem como eu estabelecer. É aquele famoso o elo perdido, né? O pessoal mais experiente aí lembra, principalmente de filmes, né? Dessa busca pela ciência. Qual é o elo perdido? Quando que aconteceu? Quando que ocorreu essa transição do animal para o hominal? Quando foi isso? Quando que o princípio inteligente deixou de utilizar um corpo animal e passou a usar um corpo hominal? Então, a pergunta de Kardec está relacionada com isso. A gente viu alguma coisa lá no livro A Gênese. Mas lembra, naquela época que a gente ainda trabalhou um pouquinho essa questão, porque a linha demarcatória, ou exatamente esse elo perdido, ele não pode ser analisado pura e exclusivamente do ponto de vista material. O elo perdido tem que ser analisado na matéria, juntamente com todo o trabalho e todo o desenvolvimento da espiritualidade no mundo espiritual. Porque o perispírito tem uma função primordial neste processo de transição. E é exatamente aí que os engenheiros celestes lá do plano espiritual vão elaborando essa vestimenta mais adequada ao nosso próprio, à nossa própria evolução e ao nosso planeta. Então, a questão da inteligência nós temos que ver e identificar exatamente utilizando os dois planos. Mas a espiritualidade ainda vai dizer para Kardec nessa pergunta, do ponto de vista material, gente, o nosso corpo ele é parecido com o dos animais. Por isso, inclusive, que a ciência utiliza muitos animais para fazerem testes de laboratório antes de aplicar determinadas coisas nos homens, determinadas vacinas ou medicamentos. Por quê? Porque a estrutura, o organismo é muito parecido. Só que é lógico, o homem ele tem uma complexidade maior, mas a questão dos órgãos em si são muito parecidos. Tá? Por quê?
por conta dessas questões envolvendo o nosso próprio planeta e a evolução e os engenheiros celestes, procurando exatamente conceder ao homem, através da sua inteligência, do seu trabalho, utilizar-se desses próprios seres que estão e que pertencem a reinos inferiores do ponto de vista moral, para desenvolver qualidade de vida, desenvolver medicamentos, desenvolver vacinas, tudo isso para nos ajudar. Então, neste questionamento de Kardec, a gente tem sempre que saber: animal é animal, homem é homem. Elo perdido, não posso analisar só do ponto de vista físico. O espiritual também faz parte. Quando que se dá efetivamente esta mudança do princípio inteligente do corpo de um animal para o corpo de um homem? Isso escapa ao nosso conhecimento e à nossa própria capacidade de entendimento. Fisicamente, a estrutura é muito parecida de alguns animais, né? A gente aprende lá em ciência, vamos separar os mamíferos, vamos separar os herbívoros dos carnívoros, e ali a sua constituição física tem algumas diferenças e algumas divergências, mas tudo demonstrando a transição, tudo demonstrando uma evolução. O nosso corpo, por exemplo, ele se destrói assim como acontece com o corpo dos animais. Ele passa pelo processo de putrefação da mesma forma. Por quê? Porque é da mesma matéria, provém do mesmo fluido cósmico universal e automaticamente de um fluido cósmico universal aliado às características planetárias que foram também impostas pelos engenheiros celestes, por aqueles responsáveis pela construção do nosso planeta. Ok? Boa noite, Natália, seja bem-vinda. Então, só para nós fecharmos: animal, do ponto de vista da inteligência, o elo perdido, nós não sabemos. Mas ele vai se comportar como animal até ele estar preparado para deixar esse tipo de vestimenta e assumir uma vestimenta de homem. Podemos buscar até lá os homens da caverna. O seu comportamento são comportamentos de animais, mas ele já está num processo mais avançado de transição, já tem uma constituição física diferente, e ali a sua inteligência vai começar a se desenvolver. E sobretudo, a espiritualidade para Kardec, um dos pontos principais, um dos pontos chave nesse processo e na diferenciação do homem com o animal. O homem é o único que tem esta capacidade ou a faculdade de pensar em Deus. Os animais ainda não possuem esta faculdade. Ok? Eu sei que parece assim até uma pergunta e uma resposta um pouco complexa, mas esses assuntos que nós estamos tratando é, gente, praticamente ciência pura, tá? Então, pode parecer um pouco complicado, mas a gente vai tentando aqui traduzir de uma forma mais simples. Tanto assim, o Ex, se tiver alguma dúvida, não se preocupe, pode fazer pergunta, manda e a gente vai depois conversando e discutindo sobre isso, ok? Então, aí Kardec, com base exatamente nisso, vai perguntar: então você está querendo dizer, espiritualidade, que os animais, tudo o que eles fazem é por instinto? E eles vão dizer: sim, tudo que os animais fazem é por instinto. É um sistema criado exatamente dentro deste instinto. Sim, Ercília, não vou dizer que todos nós podemos ter sido, mas todos nós já estagiamos como animais. Todos nós já estagiamos nas plantas. Todos nós já estagiamos lá como mineral. Logo no início da nossa criação, Deus foi falando: olha, você fica um tempo aqui como mineral para você aprender um pouco das leis que regem o universo. Aí quando a gente estava pronto, aprendeu, ele falou assim: agora você vai ali para a estrutura de uma planta e ali você vai aprender outras características da lei. E aí depois ele fala assim: o princípio inteligente, agora que você aprendeu lá com os minerais, que você aprendeu com as plantas, agora você vem para o corpo de um animal,
Por quê? Porque ali, mais individualizado, você tem que fazer um treinamento mais avançado. Você vai ter instintos para poder desenvolver. E aí, depois que você tiver bem treinado, aí sim, você vai passar a ter ou a habitar um corpo de homem. Por quê? Porque ali nesse desenvolvimento, inclusive, dessa sua capacidade de pensar, de ter vontade, de ter desejo, você vai desenvolver a razão. Ok? Só que isso, gente, não se preocupem. Tem muita gente que fica assim, mas às vezes não foi só aqui nesse planeta. Nós podemos ter estagiado como vegetais, minerais, em outros planetas e fomos trazidos depois para isso daqui. Só que assim, igual a gente falou, nós não temos uma data específica para saber, olha, o espírito que está aí no corpo, comandando o corpo do Edson, nós não sabemos se ele tem 5, 10, 15, 20 bilhões de anos, nós não sabemos. Tá? Isto nos escapa. Mais na frente a gente vai entender. Mas que nós já estagiamos por todos eles, sim. Vocês lembram o que diz na questão 540 do Livro dos Espíritos? Do átomo ao arcanjo, que um dia foi átomo. Tá? Então, só para a gente ver. Concordo com vocês, a questão é um pouco complexa, mas a gente não tem que ficar com esse preconceito. Qual animal será que eu fui? Gente, às vezes o animal que você foi não existe nem nesse planeta, só existe em outros planetas, então não tem como a gente reafirmar isso, ok? Não, eu entrei lá na internet, joguei lá e pelas minhas características, a internet fala que eu fui um gavião, uma águia, um leão, um tigre. Não. Nós não sabemos, porque podemos ter sido inclusive de outros planetas e animais que a gente sequer conhecemos. Tá bom? Então, fechando aqui essa questão e o nosso próprio encontro por conta do momento. Os animais, pergunta Kardec, eles só agem por instinto? Sim, os animais só agem por instinto. Os animais ainda não têm vontade. Os animais não têm este livre-arbítrio que nós temos. Os animais, eles possuem uma inteligência, como nós vimos? Sim, mas eles possuem uma inteligência limitada. Limitada à sua própria capacidade. Eles estão presos, eles estão encerrados. Eles não têm como falar, opa, eu vou agir de forma diferente. Tudo é por instinto, tá? Mas o instinto como uma forma de inteligência rudimentar. Tudo por instinto. Mas eu chego perto e o animal vem, ele faz aquele carinho. Gente, é por instinto. Só que, de novo, é um instinto que está o quê? Mais avançado, se aproximando. E se você denota, ou se você faz tudo aquilo por ele, o instinto vai falar, olha, não precisa ter medo dessa pessoa porque ela adora animais. Assim como o próprio instinto vai falar para ele, opa, cuidado com fulano, ele não gosta de animal. Você vai chegar perto e pode te dar um chute. Então, o próprio animal instintivamente já vai ter determinado comportamento, tá? A gente vai no próximo encontro dar sequência a estas informações. Aí a Daí tá até brincando aqui, né? Acho que foi peixe, minhoca, né? Realmente a gente não sabe, né, Daí? São muitas características. O importante é que em cada uma delas nós desenvolvemos alguma coisa diferente. Nós aprendemos leis diferentes. Esse é o objetivo do princípio inteligente. Quando que nós somos criados? Não sabemos. Mas que nós já estamos hoje numa condição muito boa, inteligentes, isso estamos. Por isso é a nossa eterna gratidão sempre a Deus. Né, Iraci Rosa? Boa noite. A nossa gratidão eterna a Deus. Por quê? Porque exatamente Ele nos permitiu que estivéssemos hoje nessa condição. Né, Joarina? Boa noite também, seja bem-vinda. E vamos utilizar essa nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar para nos levar e conduzir cada vez mais alto. E quanto mais evoluirmos e mais avançarmos, mais informações nós vamos tendo, inclusive do nosso próprio passado, da nossa origem, do nosso começo.
Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação, muita paz, até o nosso próximo encontro. Que Jesus os proteja sempre.